Para a nossa meditação de hoje, eu gostaria de ler dois textos que vão nos nortear nessa reflexão, cujo tema é Evidências do Verdadeiro Pentecostes. Quando a gente fala de um verdadeiro Pentecostes, dá para entender de que há um falso Pentecostes, né? Ou um Pentecostes aí falsificado. E é verdade, nós vemos aí muitas experiências que são superficiais, e por mais que sejam ditas que são do Espírito, elas não produzem frutos duradouros, e isso é algo que tem destruído a igreja em muitos aspectos. Por isso nós precisamos da verdadeira experiência com o Espírito Santo, nós precisamos das evidências de um verdadeiro Pentecostes nas nossas vidas. E o primeiro texto está lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo de número 49. Eu não sei se o Renatinho colocou, está na tela, legal. E se você também puder abrir a sua Bíblia, é só esse versículo 49 para a gente começar a nossa reflexão, que diz assim: Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Essa frase aqui, essa fala de Jesus, está lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, e logo em seguida, Jesus ascende aos céus. Ele passa 40 dias, depois da ressurreição, ele fica 40 dias com os seus discípulos, tratando, curando o coração deles, preparando para o envio, para a grande comissão. E agora eu gostaria que você lesse comigo Atos 2, mais uma vez vamos ler esse texto que ilustra o nosso culto de Pentecostes nessa noite. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. E aqui eu quero fazer uma pausa. Nós lemos em Lucas 24, 49, que Jesus dá uma ordem para os discípulos, dizendo para que eles ficassem em Jerusalém. Então Jesus, depois desses 40 dias, antes de ascender aos céus, ele fala: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E esse texto de Atos aqui, nos mostra que os discípulos estavam reunidos, obedecendo o que Jesus tinha mandado. Eles estavam todos ali reunidos num só lugar, unânimes em oração. Alguns dizem, são duas versões, alguns falam de 120 pessoas, outros de alguns discípulos ali, como cita no capítulo 1 do livro de Atos, mas mesmo não sabendo exatamente quantas pessoas estavam reunidas aqui nesse cenáculo, estavam os discípulos, obedecendo o mandamento, essa ordem, essa promessa de Jesus, para que eles permanecessem em Jerusalém até que recebessem o revestimento do Espírito Santo. Então vamos continuar lendo. Olha o que acontece quando eles estavam ali reunidos nesse lugar. Versículo 2: De repente veio do céu um som como de um vento forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um dos que ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elemitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfígia, Egito e todas as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Maravilha esse texto. Existem muitas mensagens aqui, mas eu gostaria de olhar para esse texto aqui e para todo esse contexto que nós já falamos e encontrar evidências do verdadeiro Pentecostes. Esse aqui é o verdadeiro Pentecostes, quando os discípulos são cheios do Espírito Santo. E a partir dali, eles saem corajosamente para pregar o Evangelho em todas as nações e dispostos, inclusive, a morrerem por esse Evangelho. Nós precisamos também dessa experiência, nós precisamos também desse Pentecoste em nossa vida, para que nós saiamos de uma experiência religiosa frívola,
medrosa dentro das quatro paredes e tomemos coragem para sermos discípulos e discípulas nos caminhos da missão, como diz o lema geral da Igreja Metodista, discípulos e discípulas nos caminhos da missão, fazendo o que Jesus nos mandou fazer, pregar o Evangelho para toda criatura. Nós precisamos dessa experiência, porque a missão começa com o enchimento do Espírito Santo. A missão começa com o Pentecostes. Por isso, se você não experimenta e não tem uma experiência pessoal em receber esse batismo do Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo, fatalmente, a sua missão, a vocação, o chamado, o seu carisma, aquilo que Deus plantou no seu coração, vai ficar comprometido. E aqui, só para que a gente entenda esse texto, nós falamos que os discípulos estavam ali no cenáculo, reunidos, obedecendo a ordem de Jesus para que eles esperassem o enchimento do Espírito Santo lá em Jerusalém. Mas o que acontecia lá fora? Acontecia a festa de Pentecostes, que era, na verdade, uma festa que reunia judeus, como diz o texto aqui, né, no versículo 6, de todas as nações do mundo. Então, esses judeus se reuniam em Jerusalém, era uma festa que celebrava a colheita. Também tinha uma ênfase religiosa, uma ênfase na celebração da Torá, mas, enfim, eles estavam em festa. Os discípulos dentro do cenáculo, lá, com medo, e aí tem um texto no Evangelho de João que fala que eles estavam amedrontados. Depois da ressurreição de Jesus, por causa da perseguição, eles estavam ali meio que escondidos no cenáculo para que ninguém os visse ali, porque saberiam que se saíssem sofreriam perseguição severa, assim como seu mestre havia sofrido e sido crucificado. Portanto, eles estavam ali aguardando, juntos ali no cenáculo, e lá fora uma grande festa. Mas aí o versículo 2 tem uma palavrinha aqui, são duas palavrinhas na verdade, que eu gosto demais, já preguei sobre isso aqui algumas vezes, de repente. Assim como Paulo, lá em Atos no capítulo 16, Paulo e Silas na prisão vivenciaram de repente de Deus, uma provisão, uma visitação, de repente, algo que foi inesperado. Isso aconteceu com os discípulos ali, de repente, a presença do Espírito Santo encheu aquele lugar, eles foram cheios de fogo, foram incendiados, e a partir dali começa a missão desses homens intrépidos. Pedro se levanta, sai do cenáculo corajoso, prega o Evangelho, 3.000 são batizados naquele mesmo dia. Vamos ver então 3 evidências que nós vemos nesse texto que nós lemos, 3 evidências do derramamento do Espírito Santo, 3 evidências de um verdadeiro Pentecostes. E essas 3 evidências, querido irmão e irmã, precisam ser manifestadas na minha e na sua vida. Vamos acompanhar então, como eu estava lendo aqui o versículo 2, continuando. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte. Algumas versões dizem, vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Você já ouviu um vento de uma tempestade? Já viu aquele barulho que faz? Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, na época que eu trabalhava como repórter na televisão, a gente saía sempre, quando chovia forte lá em Campo Grande, a gente sempre saía para a rua para fazer matéria, porque tinha enchente, acidente, e era um dia como esse, a gente foi para a rua para fazer matéria da enchente, da grande chuva, e eu me lembro que nesse dia, eu e o pessoal da equipe, né, o motorista, o cinegrafista, a gente não conseguiu sair do carro. E a gente ficou amedrontado ali, no centro lá de Campo Grande, escondidos ali, por causa de um vento e um som muito forte daquela tempestade. Foi algo assustador que a gente viveu ali dentro, e eu me lembro como se fosse hoje desse momento e do sentimento que nós tivemos ali dentro do carro, de temor, de assombro. E o texto aqui diz que um som de um vento muito forte. A palavra aqui, no original, lá no grego, não fala de um vento, de uma brisazinha, não. Fala de um vento causado por uma tempestade. É esse som, sabe, um barulho que assusta. É algo assombroso. E, querido, essa é a primeira evidência. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, Pentecostes, é um mover soberano, livre e misterioso. Eu coloquei essa palavra aqui, misterioso, exatamente por esse motivo, porque a gente não consegue explicar.
Ninguém consegue fabricar esse som, ninguém consegue fabricar esse assombro. Ninguém pode manipular, ninguém pode impedir, ninguém pode até explicar isso. E a manifestação, a evidência de que de fato é o Espírito Santo agindo na minha e na sua vida, é exatamente esse mover que nós não explicamos, é exatamente esse mover que nós nos assombramos, não é? Esse mover que é misterioso, esse mover que é livre. O próprio Jesus, usando esse termo, diz que o vento sopra aonde quer, ele tem sua agenda própria. Nós não podemos manipular, e essa é a grande evidência. Por que estou ressaltando isso? Porque nós vivemos um tempo em que tantas pessoas, em suas experiências religiosas, querem manipular essa experiência. E nós vemos tantas heresias e tantas coisas que nos deixam tristes quando assistimos. Compra um pedacinho do lenço, da roupa do apóstolo, um pedacinho do cajado, esse raminho de arruda, um saquinho de sal, leva para casa, a ação de Deus vai vir, o poder do Espírito Santo vai te tomar. Isso não é fabricado. O poder do Espírito Santo vem de repente. Eles estavam ali reunidos, assentados, unânimes, como o texto diz, perseverando na doutrina. Eles estavam ali aguardando, e mesmo com o coração cheio de temor, eles estavam ali esperando e obedecendo. E quando Deus olha para a terra e encontra corações desejosos em obedecer, em guardar as promessas, em buscar com sinceridade o enchimento do Espírito Santo, de repente vem esse mover que é soberano, que é livre, que é misterioso, que ninguém pode encaixotar, que ninguém pode colocar em caixinhas, ninguém pode manipular. É Ele quem faz, e quando Ele faz, nenhum homem pode tomar o crédito. Toda a glória é do Senhor, porque esse vento é inexplicável, esse vento não pode ser manipulado, a presença de Deus não pode ser manipulada. E é dessa presença, essa é a evidência dos discípulos que tiveram um encontro pessoal com Jesus, tiveram um encontro pessoal com o poder desse Espírito Santo. São essas pessoas que não se deixam levar por problemas que vêm na caminhada. Essas pessoas estão dispostas a ir até a morte se for necessário. Mas nós vemos hoje em dia uma experiência religiosa light, uma experiência religiosa que joga a toalha por qualquer problema que aparece no meio do caminho. Quantas pessoas nós vemos que diante de uma ofensa, e hoje de manhã tivemos uma aula na escola dominical, excelente por sinal, falando sobre o perdão. Quantas pessoas diante de uma ofensa desistem de uma caminhada cristã, e nós precisamos questionar: será que foi com o Espírito Santo mesmo que essa pessoa se encontrou? A evidência do Espírito Santo é esse poder impetuoso, é esse poder totalmente soberano nas nossas vidas, que nos sustenta, e uma vez que nós experimentamos, nada pode nos parar, assim como não parou os discípulos. Foi essa experiência que impulsionou os discípulos. Eu vou ler um texto no final dessa ministração, na terceira evidência, que eu acho que é a mais importante nos dias atuais, para que a gente possa meditar, refletir e pensar e avaliar a nossa caminhada cristã. Por que será que a gente esmurece muito fácil? Por que será que a gente desiste muito fácil, troca de igreja tão fácil? A gente tem uma experiência religiosa tão fria tantas vezes. Nós precisamos ter um encontro com esse poder, esse mover soberano, livre, misterioso. E quando ele se manifesta, como eu disse, nenhum homem leva o crédito. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi numa conferência. Quem estava ministrando era o pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano que eu gosto bastante. E ele disse essa frase que me marcou. Ele disse o seguinte: a estrela só brilha quando o sol não está. Quando Jesus, o Espírito Santo, o sol da justiça está brilhando, não há espaço para nenhum homem brilhar. A estrela só brilha quando o sol não está. Quando o Espírito Santo se manifesta, quando o poder de Deus se faz presente nas nossas vidas, um homem não consegue explicar, o homem não leva o crédito. É o Espírito Santo quem sustenta, é o Espírito Santo quem transforma. E é por isso que nós vemos pessoas com seus casamentos transformados, com a sua experiência cotidiana totalmente mudada, transformada, porque é esse poder quem faz isso. Não é o pastor ungidão, não é o pastor superpoderoso, e quantas multidões estão correndo atrás de homens
de nomes, colocando sua fé em pessoas, quando o sol está, só Ele brilha. E nós precisamos dessa experiência, nós precisamos ser cheios disso, cheios desse poder que nos faz mover como cristãos, como discípulos e discípulas. É isso que faz a igreja avançar, é isso que vai fazer essa igreja avançar em nome de Jesus. Essa é a primeira evidência, o mover soberano. Será que você já teve essa experiência, querido irmão, irmã, com esse poder soberano na sua vida? Onde você entende que nada mais importa, tudo agora perde o brilho, tudo agora perde a importância, porque você foi visitado por esse poder. E que você tenha nessa noite, para que receba esse Espírito, esse mover, esse poder, essa atitude que os discípulos tiveram de obedecer, uma postura de obediência, de estar no lugar certo, clamando, esperando, para ser revestido com esse poder. E a segunda evidência que eu quero ressaltar para vocês, está lá no versículo de número 3. O versículo de número 3 diz assim, que depois desse som de um vento impetuoso, versículo 3, viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Depois desse som forte, de um vento impetuoso, eles viram o que parecia línguas de fogo, pousando sobre cada uma daquelas pessoas, sobre cada um daqueles discípulos. Aqui vem uma expressão que nós usamos bastante, uma ilustração que nós usamos bastante para o Espírito Santo, que é o fogo. O que significa o fogo? Essa é a segunda evidência de um discípulo, uma segunda evidência de um verdadeiro Pentecoste na vida de um discípulo. É a presença desse coração aquecido, é a presença desse fogo, e fogo ilumina, traz visão. Então o discípulo ele precisa ter uma visão clara de onde ele está indo, qual é a missão, qual é a vocação dele. Ele não está de passeio aqui no mundo, ele sabe exatamente para que ele foi chamado a uma visão, porque o fogo traz essa clareza, ilumina, o fogo purifica, o discípulo tem santidade. O discípulo, ele deseja andar em gratidão ao Senhor, em santidade ao Senhor, uma vida que agrada o seu Deus. É o fogo do Espírito quem faz isso em nós. Não precisa ninguém ficar dizendo que para você jejuar, ou tem que fazer isso, ou tem que consagrar, tem que falar, tem que ir no culto. Não, querido, há um discípulo que tem essa experiência, essa evidência do poder do Espírito Santo. É esse fogo que consagra, é esse fogo que nos regenera, é esse fogo que nos traz santidade, o fogo que aquece. E aqui eu quero trazer uma outra palavra também, não só que aquece, mas que se alastra. Porque o fogo, ele incendeia o que está ao redor. E o discípulo, essa evidência, querido, presta atenção nisso. Talvez a sua experiência tenha sido tão fria. Só tem umas brasazinhas aí, cinzas, do que um dia queimou. Mas uma evidência de um verdadeiro Pentecoste é um fogo que queima, que aquece as pessoas ao redor, que incendeia quem está ao redor, contagia, que influencia quem está ao redor. Então um discípulo é aquele que influencia outros. Um discípulo que teve uma evidência, que teve de fato um encontro poderoso com esse vento impetuoso, é aquele que tem um coração aquecido, que aquece pessoas ao redor, que influencia, que alcança quem está ao redor, que se alastra. Então essa paixão, ela precisa crescer. Então avalie a sua experiência religiosa, querido. Será que a sua experiência religiosa, a sua experiência espiritual, é de alguém trancado nas quatro paredes, que vai para o culto e volta para casa, vai para o culto e volta para casa, vai para a cela, volta para casa? Isso não queima no seu coração, você não se move nesse sentido. Você ainda precisa ser persuadido para botar o seu dinheiro nisso. Você até hoje não está convencido, porque o seu coração não está nisso. Mas a evidência de quem experimentou a visitação do Espírito é alguém com um coração aquecido, é alguém que contagia outras pessoas, é alguém que trabalha, alguém que serve, é alguém que faz com que esse fogo alcance pessoas ao nosso redor. Portanto, meu irmão, minha irmã, se a sua experiência
está fria demais, que nessa noite você tenha uma experiência real com o Espírito Santo, com esse vento que se manifesta, né, como um som de um vento impetuoso que ninguém explica, que ninguém pode explicar, que de fato isso possa ser o alvo do seu coração. Porque por mais que a gente pregue, por mais que a gente fale, por mais que você escute aulas, por mais que você escute congressos, seminários, enfim, eventos que você vá, tudo isso pode ser experiências superficiais. E você tem um encontro com as pessoas, com a igreja que você gostou, talvez com um pastor que você foi com a cara dele, ou com as pessoas da igreja que você gosta de estar junto. Mas se isso não muda tudo que está dentro do seu coração, eu quero ser sincero em dizer para você, é só religião, é algo vazio. E é por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e perguntar assim, será que eu tenho essas evidências? Ou será que eu tenho tentado manipular? O Espírito Santo é imanipulável, Ele é soberano, Ele sopra onde quer, Ele faz como Ele deseja. Se abra para isso, querido. É por isso que Jesus diz que se nós queremos segui-lo, nós precisamos morrer para nós mesmos. É por isso, porque Ele tem agenda própria. Não é você quem decide mais onde você vai. Não é você quem decide mais o que você vai fazer. Não é você quem decide mais o que você faz com o seu dinheiro, sabe por quê? Porque você está na cruz. E essa é a condição para seguir a Jesus. O Espírito tem agenda própria. E quando esses discípulos entenderam isso e foram cheios disso, nenhuma estrela brilha quando o sol está presente. Isso precisa ser real nas nossas vidas, querido. Que o sol da justiça, que o poder, a luz do Espírito Santo brilhe no seu coração. E que isso mude a sua realidade para sempre. Em nome de Jesus. É dessa presença que nós precisamos. Essa é a segunda evidência, corações aquecidos. Nós falamos no domingo passado da experiência de John Wesley, né? Foi dia 24 de maio. E nós sempre lembramos, mas o que adianta nós sabermos da experiência de John Wesley se nós não tivermos a nossa? O que adianta nós olharmos para o passado e falar, nossa, como foi legal aquilo, hein? 282 anos, que bacana e tal. Se nós não tivermos a nossa experiência, o nosso coração aquecido, e desenvolvermos a nossa vida cristã, como qualquer outra pessoa que nunca pisou dentro da igreja. Mas quando o fogo acende, meu irmão, quem está ao redor é aquecido também. E nós somos chamados para aquecer pessoas, para levar o brilho desse fogo em casas que precisam, em pessoas que estão absolutamente atormentadas e precisam dessa visitação. Vamos falar da terceira evidência, terceira e última evidência. E eu gostaria de frisar um pouco mais aqui nessa evidência, porque é muito importante nos dias em que nós vivemos. Se nós pararmos para pensar, aqueles discípulos ali estavam obedecendo a Jesus, esperando em Jerusalém, trancados ali naquele cenáculo, entre quatro paredes, porque a perseguição lá fora era muito grande. Mas repara, quando vem o Espírito Santo como um som de um vento impetuoso, aquela língua como de fogo, pousando sobre cada um deles, e o versículo 4 diz assim, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E aí você viu, eu lendo aqui, várias nações, gente de várias nações, começam a ficar, mas eles não eram os galileus? Esse povo é analfabeto, como é que eles aprenderam a minha língua? Eu estou ouvindo o meu idioma, eu estou entendendo o que eles estão falando no meu próprio idioma. E olha só, é isso que diz no versículo 11, lá no finalzinho, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Em nossa própria língua. Todas aquelas pessoas que vieram de várias partes do mundo para aquela festa, em Jerusalém, ouvem também aquele som, como nós vimos aqui, e eles vão lá para ver esse tumulto ali, para ver o que estava acontecendo, aqueles homens cheios do Espírito Santo, e essa é a evidência, querido. A evidência é quem é cheio do Espírito Santo, começa a falar.
Quem é cheio do Espírito Santo não se cala. Quem é cheio do Espírito Santo, quem teve um encontro, a evidência verdadeira de um verdadeiro Pentecoste, é que pessoas que passaram por essa experiência falam desse amor. E nós vivemos um tempo em que os cristãos têm dificuldade de pregar o Evangelho. Quem foi a última pessoa que você falou do amor de Deus? Qual foi a última pessoa que você pregou o Evangelho? Qual foi a última pessoa que você, na sua caminhada, talvez de 10, 20, 30 anos como cristão, por sua influência, você levou ao batismo, e essa pessoa foi transformada por causa do seu testemunho, por causa da sua pregação? E nós vivemos um evangelho tímido, mas essa timidez e esse medo estavam com os discípulos lá no cenáculo, antes do recebimento do Espírito. Porque depois que eles foram cheios do Espírito, a evidência é ser testemunha. Você sabe o que diz Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para que o Espírito Santo? Para ficar rodopiando no poder dentro da igreja? Será que é para isso? A evidência, querido, e o fim é sair e pregar o Evangelho, para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É para isso que nós somos cheios do Espírito Santo, para sermos testemunhas, não é para ficar sapateando dentro da igreja, aparecendo, se lá fora nós não falamos, nós não anunciamos, e células fecham, por falta de visitas, por falta de convites. Que tipo de experiência nós temos tido? Que tipo de cristãos nós somos? A evidência, e essa é a terceira evidência, de um derramar, de um verdadeiro Pentecostes, é que nós falamos. O resultado do enchimento foi a palavra. Homens medrosos, amedrontados, tímidos dentro de uma sala, agora saem anunciando o Evangelho. Com autoridade, Pedro se levanta e começa a falar das Escrituras. 3.000 homens se convertem, são batizados naquele mesmo dia, por causa da pregação de um homem que estava cheio do Evangelho. Será que, querido, pare para pensar, nós não falamos porque nos falta esse enchimento, nos falta esse vento impetuoso que tem agenda própria, e a gente diz assim, eu não falo, eu não vou falar, sabe como é que é, né? Eu sou meio tímido, não é muito a minha essa, não é muito meu ministério, deixa que eu faço o meu roteiro aqui, deixa que eu vou aonde eu quiser. A gente não entendeu nada, não entendeu que o Espírito tem agenda própria. Como nós falamos, Ele é soberano, Ele é impetuoso, Ele é misterioso, ninguém explica, ninguém move, ninguém prende, ninguém manipula, ninguém explica. E quando nós estamos sujeitos a isso, eu penso que quando Jesus disse isso, lá em João 3:8, para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Os ouvintes, ali no caso, Nicodemos, depois os discípulos, quando relatam, não devem ter entendido muito bem. Mas agora nós podemos entender que o Espírito Santo tem agenda própria, e é por isso Ele sopra onde quer. Assim como aquele dia eu estava lá dentro do carro com meus amigos, e a gente não conseguia sair, estávamos amedrontados ali com aquele barulho, com aquele vento, com aquela tempestade, sem saber o que ia acontecer. Totalmente à deriva ali, daquilo que ia acontecer. Nós, quando nos encontramos com o Espírito Santo, nós nos rendemos. Nós falamos, o Senhor é soberano, eu não posso manipular isso. E, infelizmente, a prática religiosa que nós vemos tantas vezes, é uma prática manipuladora. E nós falamos sobre isso tantas vezes aqui no púlpito, em que nós usamos a palavra como uma caixinha de promessas para o nosso bem, usamos a Bíblia para satisfazer os nossos desejos, para encontrar aquilo que nós queremos ver lá dentro. Alguns acham que a Bíblia é uma lâmpada mágica, né, do gênio, que a gente esfrega e faz 3 pedidos, para que o Senhor se adeque à minha agenda e faça aquilo que eu quero que Ele faça, e nós tratamos Ele como o nosso servo, esquecendo que nós somos os servos, Ele é o nosso Senhor. Nós cumprimos a agenda que Ele tem para nós. A primeira evidência, portanto, querido, é essa experiência com esse vento
misterioso, impetuoso, que nos leva aonde Ele deseja. Esse é o verdadeiro Pentecostes. Quando nós não controlamos, quando nós não manipulamos, Ele faz como Ele deseja, o de repente dEle. Nós precisamos disso. A segunda evidência é um coração cheio de fogo. Como aqueles discípulos, cada um recebeu o fogo de Deus. Fogo de Deus, não para ficar rodopiando lá dentro das quatro paredes. Receberam fogo de Deus, não para ficar igual papagaio falando. Receberam fogo de Deus para sair daquele lugar e pregar o Evangelho. E essa é a terceira evidência, quem está cheio do Espírito Santo, quem prova do Pentecostes, fala. E eu quero desafiar você a falar desse Evangelho, querido, a receber poder ao descer sobre você o Espírito Santo, para ser testemunha. Você sabe o que significa esse termo testemunha no original? Significa mártir, significa alguém que está disposto a morrer por essa mensagem. E a gente ouve falas assim: pregue o Evangelho, se precisar, use palavras. Isso é mentira, querido. O Evangelho é uma notícia, ela precisa ser comunicada. Deus faz esse clamor ao profeta Isaías: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Como é que eles crerão se não há quem pregue a palavra? O Evangelho é uma notícia, ela precisa ser comunicada na língua das pessoas. Essa é a evidência do Pentecostes. Quando o Espírito Santo desce sobre aquele lugar, pessoas de todas as nações ouvem a palavra na sua própria língua materna. O que isso significa para nós? Que a igreja precisa falar a língua das pessoas. Um adolescente precisa ouvir o Evangelho na língua dele. Um morador de bairros afastados precisa ouvir o Evangelho na língua que ele entende. Gente da academia precisa ouvir o Evangelho do jeito que eles entendem. Isso, a evidência do Espírito é quando nós pregamos o Evangelho para as pessoas entenderem. O problema é que a igreja muitas vezes fala, e as pessoas não entendem. Nós não somos atrativos para quem está lá fora. Nós precisamos aprender a falar a língua das pessoas, para que elas entendam, para que elas recebam isso que nós estamos recebendo também. Essa é a evidência, querido. Essa é a evidência. Aqueles homens medrosos agora se tornam ousados pregadores, que ganham a rua. O medroso John Wesley tem um coração aquecido, tem uma experiência com esse vento impetuoso, e se torna um pregador, um dos maiores do mundo. É isso que nós precisamos, para termos uma experiência religiosa frutífera, querido. O Senhor não te chamou para frequentar a igreja. O Senhor não te chamou para ser um crente com o seu nome, um númerozinho lá no livro do rol. Para com isso, querido. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Há um projeto para você. E olha só o que acontece aí. Eu gostaria de ler esse texto aqui, que é do pastor Ronaldo Lidório, um missionário brasileiro, que é um grande exemplo para nós, pastores. E olha só o que ele diz. Que texto fabuloso. De acordo com a tradição cristã, olha o que acontece com os discípulos. Tiago, irmão de João, pregou a muitos gentios a partir de Jerusalém. Tomé evangelizou os pátrios, medos, persas, vindo a morrer em Calamina, na Índia. Até nossos dias, há no sul da Índia a igreja de São Thomas, como referência a Tomé. Simão, irmão de Judas, e Tiago evangelizou os egípcios no tempo do imperador Trajano. Simão, o apóstolo, pregou a Cristo na Mauritânia, norte da África. Marcos evangelizou o Egito, onde foi martirizado. Bartolomeu também chegou até a Índia e traduziu para uma de suas línguas o Evangelho segundo Mateus, vindo a morrer na Armênia. André chegou com o Evangelho até a região da atual Rússia e pregou aos gentios, aos sítios, além de testemunhar aos etíopes. Mateus também evangelizou a Etiópia e o Egito, vindo a ser morto por Hircano. Filipe padeceu pregando o Evangelho em Herápolis, na Frígia, através dos cristãos anônimos. O Evangelho chegou também a Caia, toda a Ásia, entrou nos mais distantes redutos bárbaros, impactou a Mesopotâmia e as remotas regiões da África Central. Segundo a ONU,
Dominicalmente, mais de 1 bilhão de pessoas reúnem-se em templos, nas casas, escolas, cultuando a Jesus. Isso jamais seria possível sem o derramar do Espírito, encharcando a Igreja de Cristo com o poder do alto para a pregação, a qual em diversas ocasiões implicará perseguição, renúncia e martírio. Esses homens, quando foram cheios do Espírito Santo, eles entenderam que a evidência dessa experiência pessoal era estar disposto à perseguição, à renúncia, ao martírio. E nós, discípulos de Jesus, século 21, 2020, deixamos de vir na igreja porque alguém não nos cumprimentou, deixamos a célula para lá, deixamos o ministério porque temos afazeres mais importantes. Estou trabalhando demais. E nós, querido, que tipo de evangelho nós temos seguido? Que tipo de experiência nós temos tido? Será que é com esse Espírito Santo aqui que muda a nossa agenda? Nós somos chamados, meu irmão, para impactar as nações com esse evangelho. E a evidência de uma experiência real com o Espírito Santo é, de fato, levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Vai ter renúncia, eu estou disposto, eu estou morto, eu não tenho mais nenhum pedido a fazer, a não ser te obedecer. Que essas evidências, querido irmão e irmã, façam parte aí da sua vida. E eu quero frisar isso com todo respeito. O Espírito Santo não nos foi dado para ficarmos como estrelas aparecidas dentro das 4 paredes, porque quando o sol está presente, nenhuma delas pode brilhar. O Espírito Santo nos foi dado para nós sairmos das 4 paredes, testemunharmos na língua que as pessoas entendem. E ao contrário do que muitos acham, a manifestação do Espírito Santo não foram em línguas estranhas, a língua dos anjos, foi língua do povo, era idioma. As pessoas entenderam o que estava acontecendo ali, porque era idioma que eles estavam falando. E nós precisamos dessa experiência, destravar a nossa língua, porque é algo queimando dentro de nós. E que isso revolucione a tua vida, querido, revolucione a nossa igreja, a nossa cidade, as nações. Porque chegou o tempo dos filhos se posicionarem e manifestarem essas evidências. Para você guardar aí: primeira evidência, mover soberano, livre e misterioso. Segunda evidência, corações incendiados. E terceira evidência, quem é cheio do Espírito Santo começa a falar. A missão é resultado da ação do Espírito. Essa é outra frase do texto do missionário Ronaldo Lidório. A missão é resultado da ação do Espírito. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse dia em que nós celebramos, ó Deus, o derramamento do Espírito Santo, nesse dia de Pentecostes, ó Deus, nós queremos ter o nosso Pentecostes. Nós entendemos, ó Pai, que nada adianta saber essa história e todos os anos, conforme o calendário cristão, nós fazemos tudo isso aqui. Nós queremos ter a nossa experiência, Deus. Nós queremos ter um encontro pessoal, queremos manifestar evidências desse encontro, desse Pentecoste em nós. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo para manifestarmos a Tua graça, para manifestarmos a Tua palavra nessa geração. Oh Deus, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres cheios de poder, cheios de autoridade para ser testemunha, para, se for necessário, morrer por essa palavra, que não exista absolutamente nada mais importante para nós do que essa palavra, nada mais importante para nós do que levantar essa bandeira, do que levar essa bandeira, Senhor, aos 4 cantos. Deus, brilha nesse lugar, brilha, Deus, em cada casa, que todo ego, Deus, seja anulado, que o Senhor, que a Tua agenda tome os nossos corações. Nós nos submetemos, ó Pai, àquilo que o Senhor deseja fazer. Perdoa-nos, ó Deus, por tanta prepotência. Perdoa-nos por queremos manipular a Sua ação.
para manipular as pessoas. Pai, em nome de Jesus, que tenhamos nesse Pentecostes uma experiência real, uma experiência profunda, que nos leve, ó Deus, a sair das quatro paredes, a sair da timidez, a sair do medo, mesmo nesse tempo de pandemia, Deus, e anunciar a Tua palavra. Como nós já oramos aqui, Deus, mesmo em tempo de pandemia, que haja multiplicação nas células, que os ministérios, ó Deus, continuem pulsando em missão. Nós não vamos parar, a missão não parou, está mais viva do que nunca, a igreja está viva, porque nós somos movidos com Teu Espírito, só para onde o Senhor desejar, Pai, só para onde o Senhor desejar, em nome de Jesus, amém, Senhor.